Vamos tratar agora da desobediência do artigo 330 do Código Penal. É um crime que eu não sei também se precisaria estar aqui ou não, né? Então vem lá, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Primeiro, né, desobedecer é não cumprir a ordem legal, uma ordem que esteja fundamentada na lei. Na lei. Aí tem algumas coisas interessantes aqui depois, né? De funcionário público. Bom, primeira coisa, se exige o conhecimento da ordem pelo funcionário público, né? E esse conhecimento, ele deve ser direto, ou seja, eu tenho que cumprir aquela ordem, eu tenho que receber essa ordem claramente, né? Se a ordem vier por meio de terceiro, não se fala mais em desobediência, né? Por quê? Porque a gente pode ter um problema de comunicação aí no meio do caminho, né? Não lembra aquelas histórias lá, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, isso tem que estar claro. Então, por isso, a ordem, né, tem que ser do conhecimento direto de quem precisa cumprir. Uma outra coisa interessante aqui, que se entende, a gente tem aquela discussão também se o funcionário público responde ou não, o mesmo problema da resistência lá, a gente tem aqui na desobediência também, em relação ao funcionário público, você também pode ou não. Em tese, eu compartilho do entendimento que pode, sem nenhum problema, se ele não cumprir, né? O que é interessante é o seguinte, né? Não se tem entendido que há crime de desobediência quando a gente está tratando de sanção processual, administrativa, civil. Por que isso, né? Porque, na verdade, nessas situações, você tem sempre uma outra sanção que pode ser aplicada. Então, na processual lá, vamos imaginar lá, a testemunha que não comparece, ela pode responder pelo crime de desobediência? Em tese ela pode, né? Mas se a gente parar para pensar, ela tem pena de multa também, pagamento das despesas, né? Então não teria necessidade do crime de desobediência, né? Principalmente a gente levar em consideração lá o direito penal como última ratio, princípio da fragmentaridade, né? Então não teria necessidade disso, né? Na esfera civil, ele deixou de cumprir uma determinação judicial lá, mas o juiz fixou lá uma multa diária. Então você tem a multa diária lá que você pode sancionar e não precisa isso aqui. Na esfera administrativa, o funcionário público deixou de cumprir um determinado ato, ele tem uma série de penalidades lá na esfera administrativa que ele pode ser punido, não precisa chegar aqui na esfera criminal, né? A gente tem situações em que é possível o crime de desobediência do jurado que falta no tribunal do júri lá quando ele foi devidamente notificado, sem motivo justo, a testemunha que falta no seu depoimento sem motivo justo, né? A vítima que deixa de comparecer sem motivo justo, né? E com a vítima tem uma situação até interessante, né? Ela deixa de comparecer por exemplo, para se submeter a exame de corpo de delito, né? Sempre teve uma discussão, né, da obrigatoriedade de a vítima se submeter a isso ou não, né? E sempre se considerou que o interesse público é maior e por isso ela pode responder também pelo crime de desobediência. Com relação à embriaguez, a gente tem a mesma discussão da resistência, alguns entendendo que se o indivíduo está embriagado, ele não tipifica o crime, e outros entendendo que independe da embriaguez, né, a gente tem, né, aquela se libera em causa, que ele responderá pelo crime. Um outro aspecto interessante é quando há uma determinação com a impossibilidade material de se cumprir a ordem. É impossível cumprir aquilo que estão determinando, né? É claro que se a gente tem essa impossibilidade material de cumprir a ordem, a gente não vai ter o crime porque não tem o dolo. Eu não tenho a vontade firme, deliberada, né, em desobedecer, né? Então, na verdade, a gente não tem um crime de igual forma, né? Na hora que se falar em crime aí. O artigo 331 trata do desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
Olha que interessante, no exercício da função ou em razão dela. Primeira coisa, o que é desacato, né? Desacato é o desprezo, a falta de respeito, a vontade de humilhar alguém. Isso é desacatar. Eu quero humilhar ele, eu quero mostrar o meu desprezo a ele, a minha falta de respeito, eu não o respeito de forma nenhuma. No crime de desacato, a presença do funcionário ela é indispensável. Eu não posso desacatar alguém pela internet, eu vou ter um crime contra a honra, né? Eu posso ter uma difamação, né? Mas eu não vou ter, por via indireta, um desacato. Eu não preciso estar face a face com o funcionário, cara a cara, né? Basta que ele esteja próximo e eu me refiro a ele de forma vexatória, de forma humilhante, desrespeitosa, com desprezo, aí eu vou ter o crime de desacato. A gente tem uma discussão também se o funcionário público pode cometer crime de desacato em relação ao seu superior hierárquico. É controverso isso na doutrina e na jurisprudência, né? Uma boa parte entendendo que sim, outra que não. Eu me lembro que a última vez que eu vi, parece que a maioria, hoje não se fala mais, né? Mas a última vez que eu vi, a maioria entendia que não, né? Não vejo razão por que não, né? Acho que teria sim, né? Mas se a gente parar para pensar também, pelo vamos entender como princípio da ultima ratio, da fragmentaridade, isso pode ser resolvido na esfera administrativa, não precisa trazer para cá, para a esfera penal e resolve lá, né? Então, nesse aspecto, a gente pode entender que não é possível o crime de desacato entre inferior, entre subordinado e superior hierárquico, né? Uma outra coisa interessante, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, ela vinha trazendo lá a imunidade do advogado em relação a desacato a autoridades públicas. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional essa parte do dispositivo, né, e portanto, né, o advogado também pode praticar o crime de desacato, né, sem nenhum problema, e eu não vejo por que não, né? Acho que respeito cabe em qualquer lugar, né? E também o juiz, promotor, o delegado, a autoridade pública, seja lá qual for, se desrespeitou o advogado, também tem que responder por isso, né? Não se considera crimes de desacato a exaltação, o desabafo, a retorção do agente à provocação do funcionário público. E uma coisa interessante é que eu não me lembro se foi o ano passado ou quando foi, mas eu coloquei naquele grupo de direito criminal lá, uma decisão do STJ entendendo pela inconstitucionalidade do crime de desacato, porque ele disse lá que a manifestação do agente contrariamente à administração pública está dentro do seu direito de expressão, de petição, né? Isso é próprio do regime democrático, né? E a gente não pode considerar como crime isso. Em algumas situações eu concordo, mas em outras não. O que ele quer dizer é o seguinte, né? Quando eu reclamo, quando eu ofendo determinado funcionário, na verdade eu não estou ofendendo ele, eu estou ofendendo a administração a que ele representa. E aí eu não posso responder pelo crime quando isto acontece. Mas a gente tem situações em que a ofensa é direta ao funcionário. Então, a gente entender que o artigo 331 do Código Penal é inconstitucional, pura e simplesmente eu acho perigoso. Talvez deveríamos pensar caso a caso, né? Aí tudo bem, né? Há um entendimento muito claro que o desacato praticado por quem esteja embriagado é fato atípico, né? Porque ele está sem condições de raciocinar coerentemente, e por isso o dolo está afastado, né? Então, a gente acaba não tendo o crime, né? É possível concurso de desacato com
com resistência? É possível, né? Que durante ele resistiu. Se durante a resistência ele desacatou, a gente tem só o crime de... Aí que é o seguinte, se durante a resistência ele desacatou, nós temos autores que entendem que ele vai responder pela resistência. Nós temos uma outra parte da doutrina que entende que ele vai responder pelo desacato. E a gente tem uma terceira parte que entende que ele responde pelo crime em concurso, pelos 2 crimes em concurso. E há uma outra ainda que diz o seguinte, olha, só vai responder pelos 2 crimes em concurso quando o desacato estiver fora do contexto da resistência. Né? Ou seja, se depois de preso, algemado, tal, tudo certinho, ele começou a xingar lá os policiais, então a gente vai ter resistência e o desacato, né, que ocorreram em momentos distintos, né, não estão dentro do mesmo contexto, né, da mesma ação. Deixa eu ver aqui, mas tinha uma outra coisa. Que eu ia falar o seguinte, nessa questão do concurso. Quando a gente tem um concurso de resistência e desobediência, a gente vai ter um crime só. Né? Por quê? Porque quem está resistindo, ele está desobedecendo. Se ele está resistindo a uma ordem legal, ele está desobedecendo a ordem legal. Né? Então ele vai responder só pela resistência, não responde pela desobediência. Ok? Isso eu estou falando dentro do mesmo contexto, né? Claro. Então, aquela conduta do agente que desconsidera o funcionário público, ou que ele ofende a pessoa do funcionário público, mas não o funcionário público, não é desacato. A gente pode ter um crime contra a honra. E não vamos esquecer que o artigo aqui, ele fala também, no exercício da função em razão dela. Ou seja, eu não preciso, para tipificar o crime, só ofender o funcionário na hora que ele está trabalhando. Eu posso praticar o crime quando eu encontro ele lá na padaria, mas em razão da função eu ofendo ele. Né? Eu pratico as ofensas em razão da função pública que ele exerce. Ok? Até mais.